Graça e paz, igreja. Boa noite a todos que estão aqui. Todos que estão aqui são bem-vindos. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Para quê? Para adorar, para glorificar, para exaltar e para ouvir a voz de Deus. E você também vai levar uma parcela do que Deus tem hoje para você. Porque hoje nós vamos falar sobre esperança. Né? E a esperança é uma coisa que todos nós temos que ter. Todo ser humano que está vivo tem esperança. Não há ninguém que não esteja respirando que não tenha esperança. Esperança do quê? É o que nós vamos ver. Do que nós temos esperança, né? E o nosso título, né, nosso tema, como já foi pregado uma série de pregações aqui, fica até difícil, né, irmão, pra gente pregar no que já foi outrora, né, passado, sobre essa tríade, né, que é fé, esperança e amor, que está em 1 Coríntios 13:3, que foi lido hoje, o capítulo inteiro, onde aborda o tema amor em prática, que fique bem claro, amor em prática, não em fala. Que o que Deus quer de nós é o amor em ação, não é amor em palavras, né? E se você tem amor, você venceu tudo. E o que é amor, né? Eu não vou pregar sobre amor porque eu não vou entrar, né, no tema da futura, né? Da futura. Então vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Como nós temos liberdade para a gente escolher o tema que Deus nos dá, não é que a gente escolhe, porque o tema que eu escolhi não foi esse, mas Deus fala, é esse, eu tenho que obedecer à voz de Deus, né? Mas esse é o capítulo inteiro, né? Eu gostaria que colocasse só o 13:13, né? Que é o tema nosso, que nós vamos repetir, irmão. Repetir para o nosso cérebro falar a tríade do centro desse capítulo. Vamos lá, irmão. Todos nós vamos repetir 1 Coríntios 13:13, que diz assim: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, né? Se nós estamos aqui, é porque somos mais que vencedor. Quantas pessoas gostariam de ter a esperança de estar aqui hoje e não tiveram, né? Como muitas coisas já foi falado aqui da parte de Deus, e Deus vai continuar falando. Como eu sou professora, né, e tudo professor é pedagógico, né, tudo gira em forma de pedagógico, é um ensino moral, eu vou ler um conto da esperança, que eu gosto de começar minha aula lendo um conto para os meus alunos, né, porque eu tenho que dar para eles esperança, na verdade, e fala que é o conto de esperança, a flor no deserto. Havia um vasto deserto dourado, onde o sol brilhava intensamente e a areia parecia infinita. Nesse deserto havia uma pequena semente enterrada na terra seca. A semente desejava profundamente se transformar em uma flor, mas as condições eram duras. Nunca vou conseguir crescer aqui. Não há água suficiente e o sol é muito forte, pensava a semente. Mas a terra, ao redor da semente, falou baixinho: tem esperança, pequena semente. Mesmo nos lugares mais difíceis, a vida encontra um jeito. A semente esperou paciente. Um dia, uma chuva inesperada caiu sobre o deserto e a semente sentiu a água tocando pela primeira vez nela. Ela começou a crescer lentamente, estendendo suas raízes para buscar mais água e seus brotos para alcançar o sol. Com o tempo,
apesar das tempestades de areia e do calor escaldante, a pequena semente se transformou em uma bela flor amarela. A única em todo o deserto. Sua presença trouxe cor e vida para aquele lugar árido. Eu consegui! Exclamou, balançando suavemente ao vento. O deserto, com sua voz profunda, respondeu. Foi sua esperança que manteve sua força. Nunca esqueça que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer. Amém. É um conto de esperança, aonde traz para nós nossa situação, que muitas vezes a gente chega num lugar, chega numa situação que a gente fala, não vou conseguir. E pode ser a maior densa terra seca. Você vai conseguir. Você está aqui. Nós temos esperança. Amém. E nós vamos ver o que Deus vai falar hoje sobre esperança. A pregadora que antecedeu, né, o primeiro culto das mulheres, que foi sobre fé, a Débora, que está aqui hoje, nos prestigiando, ela falou sobre fé. Fé é certeza, é hoje. Esperança é futuro, é tempo, é amanhã. Então, nós temos que ter fé, certeza do que nós estamos vivendo e esperar no que vem amanhã, agora, daqui a pouco. Nós não temos nada garantido, porém, temos que ter esperança, né? E Deus me deu aqui, eu gostaria que a Gisele, que é uma bênção nas nossas vidas, colocasse Gênesis 16. E pode deixar o capítulo aí, que eu vou trabalhar em cima desse capítulo, a primeira parte. E eu dei um tema, e o tema diz assim, a esperança que nos motiva a continuar. Nós temos que ter motivação. Eu sei que tem momento que a gente está tão sem esperança que a gente não consegue nem respirar direito. Eu não sei se você já viveu assim, porque eu já vivi. Eu já vivi tempo que eu falava assim, ai meu Deus, o céu está de bronze. Eu não vejo esperança nisso aqui que eu estou vivendo. Mas o Senhor, Ele me colocou como protagonista da história. E hoje eu estou aqui com meu protagonismo. Que protagonismo? Que eu não sou nenhuma pessoa vantajosa ou uma pessoa que tem alguma coisa a oferecer. Não, eu estou com protagonismo para o céu. Aonde me espera um trono de glória. E eu creio. Eu estava dizendo a meu esposo essa semana, você tem... como foi? Você tem algo a esperar, ambição da sua coroa? Ele falou, não. Eu falei, pois eu tenho. Eu falei, eu tenho ambição da minha coroa. E a minha coroa eu quero cheia de pedra preciosa. Foi isso que eu disse para ele. Eu não aceito menos que isso. Irmão, eu não aceito um crente dizer, nem que eu seja o tapete no céu eu quero ir. Jamais. Jamais. Eu quero a coroa que Deus tem preparado para mim, que Ele disse que aqueles que trabalham para Ele têm galardão. Eu quero meu galardão. E é isso que você tem que olhar para o céu, tem que olhar para os seus irmãos e falar, irmão, vamos ganhar galardão. E para isso o que é que você tem que fazer? Trabalhar. Trabalhar. Você não quer ganhar seu dinheiro aqui na terra? Você não quer ter seus projetos na terra? Eu também tenho meus projetos no céu, irmão. Eu tenho. Eu imagino, eu fecho o olho assim, eu imagino, irmão. Eu imagino, Deus sabe o que eu estou falando. Eu imagino como eu vivo. Quando Deus me chamar, eu imagino Ele vindo assim me chamar. Vem, bendita do meu Pai. Que eu escolhi desde a fundação do mundo.
E eu, irmão, eu sonho com Deus colocando a mão em mim, me abraçando e me levando. Eu sonho com isso, eu vejo isso. É minha esperança que me diz isso. Glória a Deus. Mas vamos lá, que eu falo demais e eu não quero falar muito. Vamos lá. Eu não quero, irmão. O tema tem mulheres conectadas. Conectada com o quê? Com Deus, né? Através de quê? Da fé, da esperança e do amor. Muitas são as conexões que a gente vive hoje. Né? Muitas. Conexões de rede, Wi-Fi, de fibra ótica, de satélite. Nós temos, né, esses aparatos todinho e não é ruim. É bom. Né? Nós somos também, humanamente falando, nós temos conexão humana um com o outro, né? Aí eu não gosto da Josélia, pô, problema seu, eu gosto de mim. Eu também não faço questão que você goste de mim, problema seu. Mas nós temos nossas conexões, não é isso? Eu gosto de fulano, gosto de cicrano, gosto de... E não é errado. E também não é errado você dizer que não gosta de mim. Não é errado, irmão. Mas uma coisa é errada, só vai pro céu se for de mão dada comigo. Se não for, você não vai. É palavra do Senhor. Que a gente tem que estar unido pela fé, pela esperança, pelo amor. E o amor é suportar quem você não gosta. O amor é você praticar aquela pessoa que diz, não gosto de você. E eu digo, problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é você suportar. Que uma hora Paulo disse assim, ó, irmão, suporta um outro. Porque ele sabia que amor, gostar, é relativo. Entendeu? Mas o amor de Deus, ele une todos nós. Então, para ir para o céu, tem que ser mão dada comigo, viu, irmão? Se você não quiser saber da minha mão dada para o céu, esquece que nem lá você chega. E assim, irmão, Deus já falou hoje muito aqui. Deus já falou muito aqui hoje. Deus já falou, tem esperança quem está estudando, né? A irmã Elane, ela já falou que ela não tinha esperança de ver Isabela formada. Na cabeça dela, como que ia ser, né? E hoje a Isabela é protagonista da história dela. A mãe já saiu de cena, né? Eu também não tinha esperança de estudar, viu, Elane? Eu não tinha. Eu fiz magistério quando eu era jovem. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade. E eu fui estudar justamente com minha filha. Eu tinha 42 anos e minha filha tinha 20. E quando eu cheguei na faculdade, eu já fui discriminada desde a porta da faculdade. Senhora, a senhora veio trazer sua filha para fazer o vestibular? A senhora senta aqui e espere. Eu falei, não, mas eu não vou esperar, eu vou fazer. Ah, tá, desculpa. Tá desculpado. Sou crente. Sou crente, irmão. Eu sou crente. E crente, irmão. E crente, ele é discriminado. Até o respirar dele, aonde ele anda, ele é discriminado. Mas você é crente. Jesus também foi discriminado. Não é diferente com você. Você quer ser melhor do que Jesus? Não dá, né, irmão? Aí, quando eu cheguei lá, irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Isso, tem coisas que marcam a sua vida, mas ela marca a sua vida para ali você ter um marco para avançar. Ela marcou minha vida quando ela falou assim, era uma professora de sociologia da educação. E ela chegou assim, ela teve a infeliz exemplo de dizer assim, ó, sabendo aqui, mãe e filha estão estudando pedagogia, mas quem é que vai se sobressair aqui? É claro que é a filha que é jovem, né? Você pensa que eu falei alguma coisa? Não, não falei nada. Minha filha ficou para trás naquele ano. Ficou para trás. Minha filha, 2 anos depois, muito eu insisti, ela fez pedagogia. E eu, depois da pedagogia, eu fiz pedagogia, sociologia com filosofia, eu fiz pós-graduação em filosofia, fiz pós-graduação em sexologia, eu fiz história. E isso era para minha glória? Não. Então, irmão, nunca é tarde e nem perca a esperança de avançar, que é isso que nós vamos ver. Vamos lá. H é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar.
E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos. Ah, ela está ali. Ao fim de 10 anos. 4, né, que está ali. Eu vou ler ali para acompanhar, porque a minha é diferente. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Pode prosseguir. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para sul. Até aqui, né? Deixa eu ver. É até o 15. Eu vou ler todo, irmão. Até o 15. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Estou fugindo da minha vida. Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor. Prossiga, pode prosseguir. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Caldeus e Berebe recebeu o nome de Beel-Lahai-Roi. Essa é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite para nós. Nunca foi da vontade de Deus um homem com 2 mulheres, que fique isso bem claro. Deus, ele intervém na nossa vida através da nossa besteira que a gente faz. Porque Deus, ele não pode se contradizer o que ele diz. Havia uma promessa já para Sarai. Havia uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. A primeira vez que Deus apareceu, ele ia ser igual a areia do mar. Quem pode contar a areia do mar? Era a promessa de Deus para ele. E Abraão, ele tinha uma fé oscilante, né? Essa família parece com a nossa família, né? Muitas vezes a nossa fé vai lá em cima, vai lá embaixo, a gente mente um pouquinho, né? Foi o que aconteceu, Abraão, a gente crê, mas com o olho fechado e aberto, né? É assim que a gente crê, né? A gente também não obedece àquilo que Deus fala com a gente e depois a gente fala: Senhor, e aí? Onde foi que eu errei? Em tudo, irmão. Tudo. E essa família, irmão, ela foi marcada por injustiça, briga entre irmãos, zombaria, uma mulher descartada como objeto. Essa mulher não pediu para ser objeto. Mas a Bíblia diz, irmão, que Agar foi dada. Ela não pediu para ser mulher de Abraão. Ela foi dada a Abraão. E escravo nessa época, irmão, ele não tinha direito a nada, nunca teve, né? Tem uma diferença entre escravo e servo.
Escravo não tem direito a nada, é simples objeto. Servo tem direito à posse, a quando trabalha, aos bons direitos. Não tem direito a vender nada, mas tem posse de alguma coisa. Né? Uns direitos reduzidos. Tem umas traduções que diz que é serva, tem outras que diz que ela era escrava. Vamos ficar com escrava, porque ela não teve direito a nada. Né? A gente vê aqui, se fosse servo, ela estava questionando, e ela não estava questionando, ela simplesmente obedeceu. Então, irmão, uma mulher tinha esperança. Né? A Sarai, ela tinha esperança. Ela tinha as promessas do Senhor. E quando a gente tem as promessas do Senhor, a gente tem esperança. A gente pode não esperar no Senhor, mas a gente tem esperança. A Agar sabia o tempo todo, porque Deus falava com o marido dela, e impossível quando Deus fala com o marido não falar com a mulher. Se você está assim, conversando, não está conversando com a sua mulher, cuidado, viu? Porque Deus pode falar com você e seu marido não está, ou seu marido querer conversar com você, e ele levar um ou outro e você ficar aí sozinho, só com aquilo na cabeça, dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse feito isso. Então, enquanto está no caminho, vamos caminhar junto, irmão. Aqui, tudo leva a crer que eles não estavam juntos pela fé. Porque ela sabia que tinha uma promessa na vida dela. E a promessa do Senhor era expandir. Ela ia ser mãe de nações. Ele ia ser pai de nações. Até hoje ele é considerado, né, o pai das nações, o pai da fé. Né? O pai Abraão. Então, mas ela sabia, irmão. Ela sabia que tinha uma promessa de Deus. E muitas vezes a gente sabe que tem uma promessa do nosso Deus na nossa vida e a gente insiste em sair da promessa de Deus, achando que Deus não vê. E a gente vai ver aqui que Deus vê. Deus vê. E Deus vê, irmão, aquilo que a gente nem pensa, nem chegou no nosso coração, nem na nossa mente, que Deus vê. Lá no Salmo 139, o salmista disse, né? O Senhor, antes de eu ser formado, o Senhor já tinha me visto. Né? O Senhor já tinha sondado ali as entranhas da mãe. E já sabia quem era Davi. E o Senhor também sondou na barriga da tua mãe quem é você, quem é eu. E Ele já projetou algo na nossa vida. Mas você tem que deixar acontecer. Você não tem que fugir da realidade de Deus como Sarai fugiu. Sarai era bonita. Sarai tinha os privilégios do marido. Sarai tinha riqueza. Sarai era amada por Abraão de uma tal forma que ele mentiu por amor a ela. Olha, 2 vezes ele desceu para o Egito. Nós somos irmãos, tá? Nós não somos marido. Mas por quê? Você vai ter que dizer que é minha irmã por amor a ti, para ninguém pegar você e tomar você de mim. De tanto amor que essa mulher tinha do seu marido. Ela era amada, ela era rica, ela tinha serva, ela tinha tudo. Mas ela não tinha fé naquilo que Deus tinha prometido para ela. O que é que ela fez? Não, meu marido. Depois de 10 anos já da promessa, porque tem promessa, irmão, que demora. E como é difícil esperar na promessa do Senhor. Por isso que a esperança leva tempo. O tempo aponta para o futuro. E muitas vezes Deus não faz na nossa vida, irmão, porque se Ele me der... Já pensou Deus me dando riqueza agora? Eu nem saberia o que fazer. Eu ia meter o pé pela mão. Talvez eu queria viajar ao mundo, sei lá o que era que eu ia fazer. Eu nunca nem chegou na minha mente, se eu tivesse dinheiro, se eu pegar dinheiro, o que é que eu vou fazer? Porque, irmão, tem coisas que chegam na nossa vida e a gente não sabe resolver. Por que não sabe resolver? Porque nós não temos de verdade. Nós somos um povo que adora Deus com os lábios e na maioria das vezes a gente não pede orientação ao Senhor. Isso é sério, irmão. Foi o que estava acontecendo aqui com essa família. Ela tinha marido, ela era rica, ela tinha prosperidade, que o marido dela era próspero, ela tinha o amor do marido dela, tinha serva para dizer faz, vem, vai. Mas, no entanto, ela não tinha fé para esperar no tempo do Senhor.
E o que é que a gente aprende com isso, irmão? Que nós somos igualzinhos. Quando tudo está bem, a gente tem fé. Quando parece que está tudo se perdendo, que a gente não vê como resolver aquele problema, a nossa fé parece que vai desfalecendo. Parece que o nosso Deus está tão distante da gente, que a gente não para ver que Deus, ele sempre renova as promessas dele em nossa vida, todo dia, toda hora, e quando a gente se junta. Você está achando o quê? Que hoje Deus não está renovando promessa aqui? Dizendo assim para os corações que está dizendo, Senhor, cadê aquilo que o Senhor me disse? Ele está dizendo, espera mais um pouco que eu sou Deus. Vai chegar na tua vida. Não se precipite para receber o que eu tenho para te dar. Porque eu sou Deus, tudo está no controle das minhas mãos. É assim que Deus está dizendo para nós nessa noite. Não perca a esperança. O povo aí fora está buscando esperança. Em quem? Nos políticos. Em quem? Na prosperidade. E quem? Na imoralidade. Tem gente que está querendo salvar o casamento dele na imoralidade. Assistindo filme pornô para fazer com a mulher. Vai fazer o que Deus sempre quis para você. Não essas esperanças de imoral que tem por aí. Essa é a esperança que Deus quer conosco. Uma esperança verdadeira, honesta, justa, santa. Amém. É isso que Deus quer conosco nessa noite. E Ele está renovando as promessas. Filho, se está nessas condições, larga tudo, porque eu estou aqui, eu ainda sou Deus. Eu ainda transformo. Eu mudo, eu faço, porque eu sou Deus. E a gente, irmão, fica, muitas vezes, achando que Deus não está vendo o que a gente está fazendo e falando. Você sabia que tem crente que é crente na igreja, mas lá fora ele não é crente? Ele não dá testemunho. E quando eu falo de crente, irmão, eu não estou falando de vir para a igreja não, tá? Porque a concepção que a gente tem de crente hoje lá fora é que você está numa igreja. Irmão, traga uma aguinha aí para mim que eu sou professor e professor só bebe água. Irmão, que coisa grande. E boa, né? Então, irmão, tem coisas que a gente pensa que o nosso Deus não está vendo. E tem crente que ainda fala assim, ó. Mas Deus perdoa. Eu sei que Ele está vendo. Mas Ele perdoa. Irmão, não brinca com a misericórdia de Deus. Não brinca com a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, olhe, quem estiver em pé, cuide-se. Cuide-se, porque o que acontece com o ímpio acontece com você. Vigie, por isso que Deus fala, vigie. Então, irmão, essa mulher, ela entrou assim num despreparo matrimonial, que ela pegou e deu seu marido para outra mulher. Ela estava com a esperança dela longe, bem longe do Senhor. Quando eu pego meu marido, o que é meu? Porque todo mundo sabe, irmão, desde a criação, todo mundo sabe que o homem só é uma mulher para ele. Ah, mas Davi teve tantas mulheres. Ah, Salomão, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Você acha que ele dormia com elas? Um ano tem 365 dias. Se ele tinha 1000 mulheres, imagina, irmão, é só fazer a conta. Só fazer a conta, irmão. Eu fico assim olhando e falo assim, caramba, esse cara, ele tinha status, não mulher. Ele queria dizer que ele era mais homem que os outros. Porque a riqueza dele não dava direito a ele dele ter mais que uma mulher. Porque foi assim do princípio, irmão. E quando a gente quebra princípios, a gente sofre. Foi isso que aconteceu aqui com Sara.
ela quebrou os princípios de Deus. E por quebrar os princípios de Deus, ela deu seu marido para outra mulher. Vocês acham que ela não ficava desesperada quando o marido dela ia deitar com outro? Ela ficava pensando, o que será que Abraão não está fazendo com aquela mulher? Não está fazendo coisa que faz comigo? Irmão, mulher é assim. Uma mulher, quando o homem está com outra mulher, com seu marido, ela pensa logo, o que é que ela faz que eu não faço? O que é que ela tem que eu não tenho? E não era diferente dela. Ela ficou tão amargurada depois, que ela se perdeu e ela foi jogar para cima do Abraão. Cá para nós, né, irmão? Eu gosto muito de observar os homens. Abraão era um frouxo. Ou cabra frouxo, viu? Ele nunca admitia que a mulher que estava errada. E o marido, irmão, que não compartilha com a sua esposa as coisas que acontecem na sua vida, ele só sofre acusação. Ele era para dizer, não, Deus me prometeu. Foi para mim que ele me prometeu, das minhas entranhas. Você não vai passar na frente de Deus. Mas ele, o que é que ele fez? Isso quer dizer, abre um precedente para a gente que ele não era um homem de fé. Ele teve momento de fé e foi justificado por isso. Mas se a gente vê a trajetória de Abraão, era um frouxo, irmão. Era frouxo. Tem hora que eu leio a Bíblia e falo, caramba, eu queria ser homem no lugar desse cabra. É sério, irmão. Tem coisa na Bíblia que eu falo, caramba, se eu fosse esse homem, eu não faria essas besteiras. Porque, irmão, todo mundo sabe. Quando Deus tem alguma coisa na sua vida, você sabe. Porque Deus revela. Deus não faz nada que você não saiba. O nosso Deus, ele é tão grande, ele é tão misericordioso, que ele fala com o ser humano o que ele vai fazer com ele. Olha a bondade de Deus para nossas vidas. Deus não faz nada com a gente escondido, irmão. Olha, todo mundo aqui na igreja sabe que eu não queria casar, né? Não é novidade para ninguém isso aí. Que eu me achava a bambambam do pedaço. Quer casar? Deus me livre. Eu me banco sozinha, vivo sozinha, durmo numa cama larga, só minha. Eu falava assim, pra que eu colocar um homem me fungando atrás do meu pescoço? Com bafo, com isso. Eu ficava tudo isso, irmão, e me dava ânsia, angústia. Mas há 8 anos atrás, eu sonhei que eu casava. E eu não queria, de jeito nenhum, que aquele sonho fosse verdade na minha vida. Eu não queria, irmão. E eu fazia tudo para esquecer esse sonho. Você acha que Deus não falava comigo que eu ia casar, irmão? Deus não faz nada na tua vida e na minha, que Ele não avise. Você pode estar desapercebida da voz do Senhor, mas Ele fala. Ele fala. E essa noite Ele está falando é para você também. Mude seu jeito de ser, de agir, de pensar e espere em mim que eu vou agir. Ele já está agindo, irmão. O nosso Deus é Deus de ação, de movimento. Deus não é estático. Estático sou eu, que penso pequeno. Mas o nosso Deus, Ele é grande. Ele põe limite no meio do mar. A Bíblia diz que Ele está sentado no globo terrestre, contemplando a nossa vez. O que a gente faz? Nada está desapercebido do Senhor. Então não pense que você está só. Não pense que você está à deriva. Que seu Deus é pequeno. Que seu Deus não está contemplando o seu choro de madrugada. Porque o choro de madrugada dói, irmão. Dói. Dói. Porque é o choro que é silencioso, calado, reprimido. Ninguém vê. E é nesse choro, irmão, que Deus está.
Eu levei 20 anos chorando por meu filho. 20 anos, até o latido do cachorro de madrugada me dava esperança que era meu filho que estava chegando. Mas eu dizia, Senhor, eu não vejo saída. Senhor, aos meus olhos, eu falava com o Senhor assim, Senhor, aos meus olhos, não vejo saída, mas eu sei que tu tem. 20 anos você chorando pelo filho. É brincadeira, irmão? Se você está achando que 2 meses, 3 meses, esse probleminha que você está vivendo aí, passa 20 anos chorando pelo filho. Um filho que você ele sai e você não sabe se ele vai voltar. Um filho que você sabe para onde ele foi, que não foi lugar bom. Passa 20 anos chorando para você ver. Você aprende na escola de Deus. Você aprende a servir a Deus. Muitas vezes, irmão, a gente está sofrendo. A gente está gemendo e perguntando para Deus por quê. Irmão, é Deus trabalhando no teu coração. É Deus trabalhando no meu coração. É Deus transformando o nosso caráter, a nossa essência de homem mau, de homem pecaminoso, de homem ruim. É Deus trabalhando, irmão. Porque Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. E se Ele não projetar em você uma transformação, quando você receber, joga fora. E hoje, irmão, quando meus filhos chegam, fala, Senhor, obrigado que tu fechou a cova. Obrigado, Senhor, que o Senhor foi com eles. Obrigado, Senhor, que o Senhor passou a rua, atravessou. E você começa a ser grato a Deus. Porque você só é grato a Deus quando você aprende na escola do sofrimento. E aqui, irmão, eu nem fiz nem a metade, irmão, do que eu ia falar. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, irmão, essa mulher, ela tinha tudo, irmão. Tinha tudo. Tomou, ó. Depois que Agar, ela deu o marido dela para outro. Claro que ele ia fazer o que ele tinha que fazer. Nenhum filho nasce só você olhando para a mulher. Não. Nasce é você relacionando com ela. Tendo prazer. Nenhum homem vai engravidar uma mulher sem prazer. Nenhum homem. Deve ter sido muito difícil, né? Abraão pegar aquela mulher blonda, bonita, né? Fala sério. Então, irmão, ele engravidou ela. E depois que ela engravidou, irmão, a serva, que não tinha direito a nada, não falava nada, não tinha direito a dizer nada, porque o que é que o escravo tem direito? A apanhar, ser mutilado, não comer, tirar dos dedos, a orelha. Era assim que aqui tratava o escravo de guerra e quem devia. A escravidão, na verdade, ela tomou conta do mundo devido a isso. A guerra, você ia lá, ganhava a guerra, não matava, trazia aquele povo para ser seu escravo, trabalhar para você. Ou então, eu devo tanto, não posso pagar, toma minha filha para escrava. Toma, eu mesmo fico por escravo seu. Era essa escravidão. Então, tinha direito a quê? A nada, a nem comer. E ele entrou a ela e ela engravidou. E aí começou a Agar se achar. Ela não dizia nada, mas ela começou a dizer, se eu carrega a mãe de um homem mais rico daqui, né? Um homem que tem promessa, um homem que Deus fala com ele. Eu sou a mina, né? Sou a mina. Então, logo a outra que já estava enciumada, porque Deus nunca deixou 2 mulheres para um homem. Porque ele nunca vai ser total daquela mulher. E vai ter sempre rixa, briga no meio. Deus é muito sábio, irmão. E ali começou ciúme, ali começou inveja, ali começou briga, ali começou... E ela foi reclamar com o marido. Poxa, meu, você não tá vendo? Eu te dei a minha escrava para tu engravidar ela e agora... E Abraão, o que é que fez? Faz o que tu quiser, ela é tua. É aí onde eu falo que ele é frouxo. Faz o que é tua. E ele, não, fez
Nada. Então, o que ela fez? Fugiu. Ela não aguentou a humilhação da sua dona e fugiu. Meu irmão, fugir é tão sério. Quando você foge daquilo que Deus lhe deu nas suas mãos, você só vai arrumar problema para você. E ela fugiu e Deus não aprovou a fuga dela. Mesmo ela sendo escrava, mesmo Deus sabendo que ela estava num processo de humilhação, mesmo Deus sabendo que ela não tinha direito a nada, que ela não projetou aquilo, que não foi culpa dela, mesmo assim, Deus interviu na história. E quando ela fugia, irmão, quando ela fugia, o anjo achou ela. Porque você pode fugir para onde for, Deus vai achar você. Você lembra? Jonas, a gente já ouviu várias pregações aqui. Jonas fugiu, irmão. E o que Deus fez? Ah, seu fujão. Vou mandar um navio para você. O peixe. É um navio. Ele vai te vomitar lá e tu vai fazer o que eu quero. É assim Deus, irmão. Deus não tem pressa. Deus é atemporal. Entendeu? O caráter de Deus é a bondade, a justiça e a misericórdia. E ponto final. E Deus ali, ela foi desprezada. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu no teu regaço, vendo ela agora que concedeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Eu acredito, irmão, a Bíblia não está dizendo. Mas eu acredito que Agar, ela foi desprezada, a Sarai, ela foi desprezada, tanto pelo marido como pela serva, né? Eu acredito assim. Por quê? Abraão era novidade para ele, uma barriga, né? Mesmo que seja de aluguel, se fosse hoje dar dinheiro, né? Mas ele estava empolgado. Oh, Deus agora cumpriu. É minha semente. É minha semente. Deus cumpriu, falou e cumpriu. Eu tô felizaço. Né? Mas não era, irmão, não era isso que Deus queria. Não era essa a promessa ainda. E o que Abraão fez? Abraão falou: faz o que tu quiser. E ela foi embora, porque a Agar disse assim, ó, e disse a Abraão a Sarai: ei, que tua serva está nas tuas mãos, fazei o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua face. Irmão, essa aflição, a gente não sabe até que ponto ela afligiu. Mas como eu já falei, né? As aflições de um escravo podia ser qualquer um. Ninguém ia reclamar porque ele não tinha direito a nada, ele era objeto. E objeto a gente faz dele o que quer. Né? E ali ela foi embora porque ela não aguentava mais. Ela fugiu. Mesmo sem poder fugir, que o escravo que fugia era morto, ou ia para o tronco, ou era mutilado. Mas ela fugiu. E o anjo, quem encontrou ela, irmão? O anjo. Coisa linda, né, irmão? Um anjo encontrar a gente. A gente muitas vezes quer fugir de alguma coisa e Deus sempre manda um anjo e diz assim: ó, não faça isso não. Não foi isso que Deus disse para você. Olha, Deus prometeu alguma coisa? Prometeu, mas eu não tenho mais paciência de esperar. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais nada. Ó, não faça isso não. Deus prometeu, ele vai cumprir. Então o anjo, irmão, ali disse assim, ó. O anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-se para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contado por numerosas que será. Disse também o anjo: eis que concebeste e terá um filho, o chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão contra todos, e a mão de todo contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com quem ela falava: tu és o Deus da visita.
Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço Laai-Roi, e eis que está entre Gades. E Agar deu um filho a Abraão, e chamou o nome de seu filho que tivera Agar. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Meu irmão, deixa eu pegar aqui um papel, passar meu nariz, porque o negócio aqui tá feio, meu irmão. Estou com a rinite atacada. Essa igreja tem tudo, né, irmão? Glória a Deus. Como é bom, né? A igreja aqui tem tudo, né? Então, irmão, ela fugiu. E quando ela fugiu, ela achou que Deus não estava vendo. Nada estava acontecendo. Ela estava humilhada. Irmão, e quando a gente é humilhado, a gente quer fugir mesmo. Quem é que quer estar numa empresa que te humilha? Ninguém. A primeira coisa que você faz é assim, não sou dono da empresa, então vou embora procurar outro. Então você vai embora. Quando você está num local como o nosso aqui, que tem algum irmão que olha feio para você, você já fala assim, aquele irmão não gosta de mim, então naquela igreja eu não vou mais. Por quê? Porque você quer fugir daquela situação. E não é diferente, porque ela era escrava, não era diferente. Ela fugiu. Mas, irmão, a nossa fuga tem um tempo limitado. Porque a própria Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. A nossa terra não é aqui. Se você está juntando tesouro nessa terra, vai ficar. Porque a nossa terra não é aqui. Amém. O tesouro que você tem que juntar aqui é aquele que vem do alto. Do Pai das luzes, que não tem variações. É esse que você tem que juntar. E esse, meu irmão, muitas vezes a gente não quer. Tem crente trabalhando dia de domingo só para não vir para a igreja. Tem crente que não tem fé para dizer assim, Senhor, eu quero um emprego que eu vá para a igreja. Porque eu quero te adorar e eu quero ver a tua glória nessa... Abra uma porta para mim. Irmão, a palavra de Deus diz que Deus abre porta onde não existe. Jesus disse que Ele é a porta. E como Ele é a porta e você está numa porta que te escraviza. Duas coisas. Ou você gosta ou você não busca. Ah, mas a irmã não sabe. Mas eu tenho tanto débito para pagar. Irmão, quem não tem débito aqui para pagar, levante a mão. Entendeu? Levante a mão. Quem não tem aqui vontade de trabalhar e necessidade, pode levantar a mão e dizer assim, eu sou rico. Porque, irmão, isso não existe. Ah, mas a irmã não sabe que eu estou passando. Não sei mesmo, nem quero saber, que eu não sou Deus para te ajudar. Vai buscar em Deus a resposta. Eu trabalhava em salão, irmão. Eu trabalhava em salão. Eu odiava. Pensa numa coisa que a pessoa odeia trabalhar. É eu, em salão. E eu tinha salão. No São Francisco, a primeira mulher a ter um salão fui eu. E eu odiava trabalhar dia de domingo. E eu nem era crente. Eu era do mundão. Mas dia de domingo, irmão, eu nunca gostei. E sábado, vinha aqueles cabelos de bomba, tudinho pra me arrumar. Cabelo que as pessoas nunca arrumavam, mas no sábado queria ficar bonito. E eu falava assim, meu Deus, eu não nasci pra isso. E eu dizia, irmão, eu brigava com Deus. Eu não sei se você briga com Deus, mas eu brigo. Ele é meu pai. Embora eu sei que muitas coisas eu não vou obter sucesso a priori, mas depois eu vou. Porque ele vai escolher o que é melhor pra mim. Mas eu dizia assim, eu não aceito isso, eu não aceito, eu odeio trabalhar de domingo, eu odeio trabalhar em salão. Irmão, eu ganhar dinheiro, e salão dá dinheiro. A pessoa que trabalha em salão dizer que não dá dinheiro é um mentiroso, porque salão dá dinheiro. Eu vivia bombada na grana, mas eu odiava. O salão era meu. Entendeu? Mas eu odiava. Pensa numa pessoa que odeia trabalhar de cabelo dos outros. Até no meu, irmão. Entendi. Tem dia que eu não pintei nem meu cabelo. Quando eu vou saindo para trabalhar, eu falo, ei, Martim, não pintei meu cabelo. Ele fala, tá bom. Entendeu, irmão? Aí, veja só, mas eu brigava com Deus. Eu não quero essa profissão para mim. Trabalhei em bar, eu não quero essa profissão para mim.
Eu quero algo melhor de Deus para mim. E fui estudar, irmão. Deus tem o melhor. Fui estudar e Deus me deu o melhor. Aquelas pessoas que me apontavam hoje falam assim: nossa, você já foi minha professora, agora você é professora da minha filha. Eu, E aquelas que me apontavam, aquelas da rua que diziam assim: lá vai a sem vergonha que usa short calcinha, que eu usava short calcinha, né, irmão? Essa daí não tem jeito, essa aí é uma safada, essa mesmo, irmão. Tem que dizer hoje que eu sou mulher de Deus. Amém. Que eu fui transformada. E Deus mudou a minha história. Amém. Deus mudou o emprego que eu não odiava. Porque Deus é Deus, irmão. Deus não se contraria, não. Quem é contrário somos nós. E hoje, irmão, o que é que eu tenho? Minha dignidade. Dinheiro eu não tenho, não, mas eu vivo. Eu vivo e todo mundo tem que dizer: ah, você já foi professora do meu filho, hoje é da minha neta. E eu, tá, eu te conheço, peça. Entendeu? Porque é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Ele transforma a sua vergonha em alegria. Esse é o Deus que nós temos, que Ele transforma a sua dor em esperança, a sua tristeza em alegria. Deus renova, Deus transforma. Irmão, eu olho pra dentro de mim, tudo meu era na ponta da faca, irmão. Eu era uma mulher endemoniada. Mas quando Jesus me achou, porque foi Ele que me encontrou, Ele fez igualzinho a Paulo. Ah, tu é brava? Tu és vaso escolhido para mim também. Tu vai ver do que eu sou capaz. E hoje, irmão, eu engulo muita coisa calada. Em nome do Senhor, só isso. Porque eu tenho que ser diferente. Deus me transformou. Me transformou para quê? Para transformar vidas. E aí, irmão, começou. O anjo achou ela. E a primeira coisa que o anjo perguntou: de onde vem? Por que tu tá nessa? Mesmo assim, o bate-papo do anjo: por que tu tá nessa? De onde tu vem? Por que tu tá assim? Falou: porque Sarai tem me humilhado, tem me afligido. Eu não aguentei fugir. Olha o que o anjo disse, irmão. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso que o anjo mandou, que disse para pagar. Eu já fui capaz de fazer isso. Volta para a tua senhora, te humilha para ela, que eu vou engrandecer também o que tu estás aí. E é um homem, e tu vai dar esse nome. Irmão, foi o primeiro ultrassom. Ultrassom de Deus. Deu todas as diretrizes. Ali, irmão, Deus já estava libertando ela nem sabia. Porque Deus liberta quando você se humilha. Deus liberta quando você reconhece que você precisa melhorar. Deus liberta quando você diz assim: eu sou miserável, Senhor, mas o Senhor me ajude. Agora, quando você diz: eu fiz isso porque fulano é desse jeito, né? Eu fiz isso também, né? Ó, a pessoa fica o tempo todo. A pessoa faz isso. A pessoa me leva a pecar. Mentira, irmão. O pecado está dentro de nós. A gente que deixa ele dar a luz. Não é assim que a Bíblia diz que o pecado, ele engorda e depois vai crescendo, crescendo. E a gente deixa ele, a gente pare o pecado. Então, aí você sempre está colocando a culpa no outro, do seu erro. É do seu erro. Fiz isso porque fulano me levou a fazer isso. Porque fulano é assim, é assim, é assim. E você começa a dizer do seu. Você não diz assim: Senhor, eu sou miserável. Senhor. Eu quero fazer alguma coisa de bom, mas eu não consigo, me ajude. E quando você começar a ter essa conversa com o Senhor vai ouvindo e ali vai transformando. E se você tiver com coração de verdade para a mudança, o Senhor vai fazendo. E cada hora Ele faz uma coisa, tira uma coisa que não presta. E você diz: Senhor, me transforma, me muda. Senhor, me muda, eu não quero ser assim. Mas se você não diz isso para o Senhor, você culpa os outros, você não vai mudar, irmão. E o anjo disse: volta,
te humilha. Pede perdão à tua senhora, porque eu já tenho a benção aí dentro de você para te dar. Eu vou te engrandecer, ele vai morar no meio de todo mundo. Todo mundo é contra ele e ele vai ser contra todo mundo. E assim o Senhor fez. Porque o Senhor não mente. Embora você não creia nas coisas do Senhor. Embora a sua esperança esteja já no fim. Que esperança tinha Agar, irmão? Que esperança tinha uma escrava? Jamais alguém pensaria que uma escrava seria liberta por Deus. Por Deus. Ali Deus já tinha preparado, dado no nosso linguajar, a carta de alforria dela. Ela não estava quebrada, os laços, mas a carta de alforria já estava ali, escrita pela mão do Senhor. Amém. E é assim que o Senhor faz. Ele já escreveu a nossa história, irmão. Para de ser bobo achar que tudo é dono da tua vida. Para de ser bobo achar que fulano fez e você não vai pedir perdão. Para de enganar você mesmo que você é assim porque os outros mandam ou pensam ou quer que você seja assim. Você é assim, irmão, por causa do pecado que tem dentro de nós, que habita em nós. Que é o pecado que nos deixa lá em cima com orgulho. E o orgulho nunca foi da vontade de Deus. O que Deus quer de nós é humilhação. Até aquela humilhação. Eu já pedi perdão para coisas que eu não fiz nem disse. Mas o Senhor disse, vai, humilha-te que eu vou te engrandecer. E sabe, foi que eu cheguei no sujeito e falei, olha, é duro, viu, irmão? Isso é para cabra macho de Jesus. É. Porque você tem que ser cabra macho de Jesus. Eu cheguei assim, irmão, eu não lembro de ter feito alguma coisa contra você. Mas se você está com raiva de mim, é porque eu devo ter feito alguma coisa. Refresca a minha memória. Porque meu ministério está parado. Irmão, a amargura tomou conta de mim. Eu não queria mais nada na vida. Eu não queria nem falar, nem ver crente. Eu estava na minha casa dizendo, Senhor, eu te adoro. O Senhor sabe quem sou eu, mas eu não quero mais igreja. Senhor, eu te adoro. O Senhor sabe quem sou eu, mas eu não quero mais igreja. Essa era a minha conversa com o Senhor. Porque eu fui ferida demais. Deus disse, volta e pede perdão. Irmão. E eu voltei, irmão. E falei para essa pessoa, não sei o que eu fiz, não sei do que se trata, mas eu sou crente em Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu com você. Eu quero me libertar. Meu ministério está parado, porque como é que eu vou falar de Jesus com essa dor que está dentro do meu peito, essa mágoa? Irmão, crente não pode ter mágoa não, senão ele não consegue falar de Jesus Cristo. Porque se ele falar de Jesus Cristo, o diabo vai dizer para ele, você é mentiroso. Você é mentiroso. Ele vai achar alguém dizer, você não é crente. Tem crente que no trabalho, quem está em volta, diz assim, se tu for crente, eu vou pro céu com tripa e tudo. Por quê? Porque o testemunho, irmão, você não dá testemunho. O diabo fica te acusando, irmão. Te acusando porque ele é acusador. E aquilo que sai da nossa boca vai voltar contra nós. E ali, irmão, eu fui pedir perdão. Falei, peço perdão pelo que eu disse. E peço perdão porque você está com raiva de mim porque eu fiz alguma coisa. Refresca a minha memória, que eu vou refrescar a sua também. E eu quero ser perdoado e só sai daqui quando você orar me perdoando. E sabe o que a pessoa disse para mim? Você é mais crente do que eu jamais faria isso. Jamais eu correria atrás de você para te pedir perdão. Ali eu saí assim, coração assim, ó, irmão. De alegria. De alegria. Eu entrei triste e voltei com meu coração assim, ó, pulsando de alegria quando ele disse assim, você é mais crente do que eu não faria o que você fez. Eu falei, Jesus, não é para minha glória. Eu jamais faria um negócio desse.
é para a tua glória. É isso, irmão, que Deus quer com crente. Faz uma varredura aí, ó, na tua mente, no teu coração. Se tu tem alguma coisa que está aprendendo ainda, volta lá e fala assim, ó, eu vim porque o Senhor mandou. Quando você disser assim, eu vim porque o Senhor mandou, eu quero ir para o céu, eu quero ser livre, o inferno quebra, irmão, se arrebenta. Porque você vai usar o nome do Senhor e esse nome há poder. Esse nome tem poder, irmão, de quebrar as algemas do preso lá na cadeia. Esse nome tem poder para fazer o impossível. Esse nome tem poder para curar cego com 40 anos, aleijado com 38, mulher que sofria com 12 anos. Esse nome tem poder de destruir o inferno, irmão. Quanto mais essa coisinha que está aí nesse coração aflito. Tenha a dimensão hoje do poder de Deus na tua vida. O Deus que está aqui, irmão, é o Deus que ele pode tudo. Tudo é atributo de Deus. Onipotente. Então creia, irmão, se aproprie do que Deus tem para você. Se aproprie do que Deus tem para nós. Vamos fazer o que Deus quer, porque a palavra do Senhor está aí dizendo todo dia para nós. Todo domingo, irmão, quem está aqui nesse culto, escuta. Deus fala de emoção, curando emoção, sarando vidas, mandando você se acertar, vigiar, se consertar, restaurar, se santificar. Todo domingo tem culto aqui, irmão. E na quarta-feira, vem para quarta-feira que você vai ver o que Deus está fazendo. Vem. Eu não vou falar, só vou deixar você babando. Porque, irmão, a quarta-feira, a última quarta-feira aqui, ninguém queria ir embora. Sabe por quê, irmão? Porque é muito bom pegar o microfone desse aqui e cantar. Até eu que não sei cantar, canto. Se o Douglas souber acompanhar, eu canto, irmão. Qualquer hino. De harpa, abuso. Ele que tem que saber tocar. Eu sei cantar. Entendeu? Eu canto. Agora, ó, irmão. Joelho no chão. Não é pra qualquer pessoa, não. Joelho no chão é pra quem quer Deus. Joelho no chão é pra quem quer ter intimidade. Está conectada na fé, na esperança e no amor. Porque quando você vem orar, você não se lembra só de você. Aliás, eu sou a última a lembrar de mim. Você se lembra dos outros. Irmão, quando você dobra o seu joelho para orar, é impressionante. Vem coisas que você nem imaginou, irmão. Vem pessoas que você nem estava na tua mente. Nem estava na tua mente. Um dia eu dobrei meu joelho para orar. Irmão, eu orava por uma irmã com tanta força. Repreendia o inferno, repreendia a morte. Quando foi com 15 dias, eu soube que a irmã caiu no banheiro. E naquele banheiro, ela não sabe nem quanto tempo ela passou ali. Abriu a cabeça, mas não morreu. Por quê? Eu já estava, ó, Deus já tinha me inquietado, ó, para orar por ela. Não pense que sua oração não tem poder. A palavra de Deus diz que é no nome de Jesus que todos os demônios se arrastam, toda doença é sarada, todo inferno cai, tudo muda e se transforma no nome de Jesus. Por isso, irmão, que você tem que estar conectado com Deus. Vem para oração, eu vou deixar você babando, tá? Só isso. Então, irmão, ali o anjo do Senhor visitou ela. Uma mulher sem esperança. Olha só, é contraditório às vezes a Bíblia. Às vezes, se você não lê pelos olhos da fé, né? E você acreditando, porque diz que ela estava diante de um poço de água. Ela estava debaixo de uma árvore, no deserto. Ué, o Deus que é dono do deserto, ele faz brotar a árvore a hora que ele quiser. Você lembra do caso de Jonas? Ele fez nascer uma árvore que não existia.
Mas o nosso Deus é assim. Diz que ela viu, passou a ver o que ele não via. O que ela não estava vendo. Então, irmão, ela voltou, se humilhou, teve o filho dela, ficou ali, sem esperança. Sem esperança, irmão. Ela só era uma a mais naquela família. Naquela família que não dava valor a ela. Naquela família que dizia que tinha Deus. Naquela família que Deus prometeu. Naquela família que tinha fé. Naquela família que o povo circunvizinho morria de medo de Abraão, irmão. O povo ali morria de medo de fazer qualquer coisa com Abraão. Porque sabia que o Deus de Abraão era que era valente. Abraão saiu para a guerra com 300 servos. E venceu a guerra. Foi Abraão, irmão, que venceu? O Deus de Abraão entrou na frente com o seu exército e destruiu. Todo mundo tinha medo do Deus de Abraão. É tanto que depois que Deus falou com o faraó, ele ficou com medo e deu tudo. Abimeleque, então, Deus fechou a madre de todas as pessoas de Abimeleque, quando ele desceu para o Egito, com Abimeleque. Por causa que ele mentiu, Deus fechou a madre de todo mundo ali. E Abraão teve que orar para Deus abrir a madre, e Deus abriu. Era o Deus de Abraão que metia medo no povo daquele lugar. Olha só, irmão, que contradição, né? Uma família que ama a Deus, que tinha fé em Deus, que Deus sim era escuto, que Deus era amigo, que Deus, quando falava em sonho, falava para aquele povo que não fizesse expulsar, as pessoas tremiam. E uma família que escravizava outra como objeto. É contraditório as coisas de você que diz que é crente e suas ações não é. É contraditório e é perigoso. Porque, irmão, ser filho de Deus, porque Jesus disse, não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. E Jesus foi servo, e servo obediente. Mas olha só, ele foi até a morte de cruz como servo. E sendo Deus. E ele disse que nós somos servos. Mas depois ele disse, não chamo mais você de servo. Eu chamo você de amigo. E muitas vezes a gente não tem o nosso do lado do vizinho como amigo. Como Deus quer. É como ele, mas ele não é amigo de Deus. Quem falou para você? Quem olhasse para mim alguns anos atrás, dizia, essa endemoniada vai para o inferno, pelada. Eu andava pelada na rua. Após que quando os crentes viam, fazia assim, ó, misericórdia, o demônio apareceu em pessoa. Você sabe, irmão, quem é que vai para o céu? Não, porque eu não sei. Esse poder só foi dado para Deus. É para quando você vê uma pessoa na sua frente, sofrendo, gemendo, na mão do diabo, você orar e dizer, Senhor, como tu fizesse com ela, comigo tu faz com ela, porque eu fui liberta. É assim quando eu vejo uma pessoa seminua na minha frente. Eu falo, Senhor, tem esperança. Eu estava assim, eu estava condenada e o Senhor me buscou. Irmão, eu fumava, eu bebia, me prostituía, fazia o que eu queria. E Deus, ele olhou para mim com isso? Não, ele viu em mim algo que ele poderia colocar em mim. E eu ser potência para outras pessoas. É assim que Deus vê você e eu, irmão. Deus não vê como eu vejo você. Foi assim que ele falou para Samuel. Samuel, para de bobagem, Samuel. Esses homens bonitão aí, ó, tudo vazio. Porque tu vê a beleza, tu vê o dinheiro, tu vê a guerra, mas eu não. Eu vejo o coração. Então, irmão, eu não tinha esperança. Olha para o teu parente com misericórdia. Tem gente que é crente e diz, não vou na casa do meu parente, porque ele aqui é um demônio, se eu for para lá, ele vai me afrontar e eu não tenho nem como dizer. Sabe por que você não tem o que dizer, irmão? Você não ora. Sabe por que você não tem o que falar? Porque isso não é a palavra. Sabe por que você fala que seu parente não tem jeito? Porque você abusa do poder de Deus. Você diz que Deus não é potente. Quando eu digo assim, aquele sujeito não tem mais jeito, vai morar no inferno. Eu estou dizendo assim para minha alma, Deus não é suficiente para salvar aquela alma.
E não é isso que Deus quer de nós, irmão. Deus quer de nós humilhação na presença dele. Ele quer derramar poder na nossa vida. Para que eu quero poder? Para destruir as obras do diabo. É só isso, irmão. Não é poder para pisar no teu irmão, pular, sapatear e dizer assim, eu sou melhor porque eu tenho dons. Mentira, irmão. Quanto mais você tem dom, mais você deve ao outro e a Deus. E a Bíblia diz que quanto mais você sabe, mais você vai dar de conta. Está pensando que é bom estudar muito, é? Em parte é, mas em outra não. Porque você vai dar de conta. Já pensou, Rosana? Chegar na tua presença, uma pessoa toda desbaratinada das ideias. Que é isso que vai chegar na tua presença. Foi para isso que você se formou. E ela disse, e chegar alguém, ajuda, eu não tenho dinheiro para pagar. E você, eu não. Eu gastei meus 5 anos na faculdade. Só eu sei quanto eu ralei. E você não ajudar? Você acha que Deus não vai cobrar? Vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que a gente pode fazer e não faz. Aquilo que chegar para a tua mão, Eclesiastes faz. Porque na sepultura, quando tu vai, não há tempo. Então, irmão, nem era isso que eu ia falar, mas Deus está mandando eu falo, né? Então, irmão, ela se humilhou, ela voltou e teve o filho dela. Com 13 anos depois, irmão, lá no capítulo 21, olha, Deus assinou a carta de alforria, olha a libertação dela na íntegra. No deserto, irmão, ela foi para o deserto. Deserto é a escola do pequeno aprendiz. Porque nós somos pequeno aprendiz. Muitas vezes nós achamos que sabemos adorar o Senhor e a gente não sabe. Muitas vezes a gente pensa que a gente é alguma coisa maior do que os nossos irmãos e não somos. H, ela já sabia o que era deserto. E Deus viu lá no deserto a aflição. E eu quero dizer para você, meu irmão, que está nessa noite aqui, da parte de Deus, se você está achando que Deus não está vendo o que você está passando, irmão, coloca já joelho no chão e agradece o que ele está fazendo. Porque Deus está vendo a sua aflição, o seu pensar, a sua dor, os seus projetos, aquilo que ainda você nem pensou, ele já sabe. E ele viu ela na maior dor dela. Já pensou uma mulher grávida, com fome, no deserto, onde tem serpente, escorpião, peçonhas lá, onde não tem água, não tem nada para favorecer. E Deus já estava lá. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Que ele também, o caráter dele é onipresença. Está em todo lugar, contemplando o justo e os ímpios. E dando cada um o que lhe é merecido. Deixa eu terminar, irmão. Então, lá no capítulo 21, irmão, é o nascimento de Isaac. Mas eu vou ler só um pedacinho aqui, porque eu quero terminar. Então, levantou o despedimento de Agar e Ismael. Então, se levantou Abraão. Por quê? Se levantou Abraão pela madrugada e tomou pão e um odre d'água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu, ele foi embora. Irmão, quando eu vejo isso aqui, e quando você lê isso aqui, eu acho que seu coração dá um remeleixo lá dentro, né? Como que pode um pai ser tão rico, pegar uma coisinha e dar para ele e dizer, vai embora, sem direito a nada? É até desumano. Mas Deus, irmão, como eu disse, ele intervém na nossa maledicência. Deus intervém na ruindade que a gente faz. Deus intervém no mal. A maldição ele troca em bênção. E Deus disse, pode mandar. E ela foi. Por que ela foi? Porque ela já conhecia o Deus do deserto. Ela já conhecia o Deus do deserto. E lá Deus falou mais uma vez com ela. Pode ir embora. Estou contemplando e vou fazer o que eu prometi. Ele será uma grande nação. E ela foi embora e nunca mais voltou. E Deus libertou ela completamente daquela serva que oprimia ela. Porque o nosso Deus é assim, irmão. Ele não tem dia, ele não tem hora.
para libertar a gente daquilo que tanto aflige a nossa alma. O que a gente tem que fazer é confiar. Só isso, confiar na potente mão do Senhor. Mas eu vou ler aqui, irmão, a esperança viva. Nós temos uma esperança. Agar conhecia o Senhor, mas eu ouvi dizer porque ela via, né, Abraão ali, ela sabia que Abraão era parceiro de Deus, parceiro. Mas nós temos uma esperança viva. Ô Gisele, põe aí 1 Pedro 1:3. Capítulo 1 até o 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Irmão, o apóstolo Pedro, ele tinha vivido muito tempo sem esperança. Vocês, não é desconhecido que Pedro negou Jesus, Pedro abandonou Jesus na sua maior dor. Jesus olhou para ele, ele entendeu tudo. E esse homem estava aqui falando da esperança viva. E essa esperança viva foi através da ressurreição, através da salvação e da volta de Cristo, que ele diz que nós temos esperança, irmão. A nossa esperança está viva. Viva! Pedro está dizendo aqui, irmão, que a esperança está viva. Você sabe o que é isso, a esperança viva? É uma esperança que acende você todos os dias. Deus, ele faz você ter esperança todos os dias. Se você entrou sem esperança aqui, aproveita a esperança viva, que é o nosso Salvador ressurreto. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. E essa esperança que Pedro está dizendo aqui, irmão, é a esperança que todo povo tem que ter, não só os crentes. Você que chegou aqui nessa noite, que ainda não conhece o Senhor, pois eu vou te dizer quem é Ele. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele nasceu com um propósito. O propósito dele foi salvar a alma do homem. E ele morreu por mim, morreu por você, derramou o seu sangue, ressuscitou. Vai voltar para buscar você e eu. E essa esperança que está dizendo aqui, não temas, eu estou nesse negócio, eu estou na tua vida, eu estou na vida dos teus, eu estou no teu trabalho, eu estou no teu marido, eu estou na tua casa, eu estou no respirar, eu estou na saúde. Se você está pensando que essa saúde aí não tem jeito, o dono da cura está aqui hoje. Ele é vivo. A esperança sua e minha está viva. Diga para o seu coração nessa noite, acalme coração, que a minha esperança está viva, vai voltar para nos buscar. Irmão, e eu quero agradecer nessa noite a igreja que me confiou essa palavra que veio do céu. E se você ainda não se convenceu disso, que tudo foi falado, que a esperança está viva, eu vou finalizar em Jó 14, 7 e 9, que diz assim: há esperança para a árvore cortada. Irmão, o que é que uma árvore cortada te dá esperança? Ela dá esperança, sabe por quê? A raiz está nela. A vida está nela. Precisa algo para ela brotar. Mas há esperança porque cortaram ela, mas não arrancaram a sua raiz. Mesmo assim é você e eu, irmão. As lutas vêm, as lutas vai, o desespero vem, o choro, a tristeza, a angústia, mas há esperança para a árvore cortada. Há esperança para aquilo que ainda brota dentro de você. E o que brota dentro de você? O Filho de Deus ressurreto que vem buscar a sua igreja. Creia nessa palavra e você terá fé. Deus abençoe. Amém.